Rede Baiana de Rádio e aqui aos microfones da Rádio Vale FM. Bom dia a todas as queridos ouvintes e queridos ouvintes da Rede Baiana de Rádio. É um prazer para mim estar aqui batendo esse bate-papo com vocês, especialmente na presença dos apresentadores J. Braga e Eduardo Gordiano. Estão conosco nessa transmissão as emissoras o Bom Dia Feira, pela Princesa FM em Feira de Santana, a Andaé FM 97.1 em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, a Jaraguá FM 94.5 na cidade de Jacobina, no oeste da Bahia, a Costa Sul FM 99.3 no sul da Bahia, na cidade de Canavieiras, e nós aqui na Vale FM 102.3 no Vale de Iquiriçá, na cidade de Amargosa. Ministro, rapidamente para a turma que eventualmente não conheça João Roma, né? Vamos fazer uma brevíssima apresentação de João. João Roma nasceu em Recife em 1972, já passou pelo PFL, pelo DEM, atualmente está no Republicanos, foi eleito deputado federal e agora encara o desafio de ser ministro da Cidadania, o ministério novo criado em 2019, já no governo Jair Bolsonaro. Ministro, qual é o desafio de enfrentar uma pasta que tem uma grande importância, apesar de muita gente não perceber essa importância da pasta da cidadania, justamente porque ela é nova, não está no cultural da pessoa, do homem da roça, do homem do campo, de algumas pessoas que não são muito informadas, não se ligam muito em informação. Qual a importância do Ministério e a importância para o senhor de estar exercendo essa missão aí como ministro da Cidadania? Pois é, Eduardo, o Ministério da Cidadania, ele é o braço social do governo Bolsonaro. Essa, sem dúvida nenhuma, é a missão mais desafiadora da minha vida pública. No Ministério da Cidadania que se executa, por exemplo, o programa Bolsa Família, que beneficia mais de 14.520.000 famílias em todo o Brasil. É também através do Ministério da Cidadania que se executa o pagamento do auxílio emergencial, que agora em 2021 começou ontem o pagamento de uma nova rodada do auxílio emergencial em 4 parcelas de R$250, com 2 exceções: família de uma pessoa só 150 e mulher chefe de família 375. No Ministério da Cidadania também desenvolve toda a atividade de assistência social através dos CRAs, CREAS, toda a política de assistência, política de prevenção às drogas, assim como toda a área do antigo Ministério dos Esportes, todo o desenvolvimento e amparo aos atletas do Brasil inteiro, fomento da atividade esportiva, é também desenvolvido pelo Ministério da Cidadania. Portanto, é um grande ministério que atua justamente em um lado, junto àquele brasileiro mais vulnerável, aquelas pessoas que passam mais necessidade e precisam cada vez mais da presença do Estado, assim como do desenvolvimento de toda a área esportiva em nosso Brasil. Ministro, ontem o senhor citou auxílio emergencial aí, Bolsa Família. Ontem deu início ao pagamento de mais uma rodada do auxílio emergencial. Tem muita dúvida que a gente vai tentar esclarecer aqui ao longo do nosso bate-papo em relação a como se dá o auxílio emergencial. Mas qual é a principal diferença entre o auxílio emergencial que foi fornecido em 2020, que tiveram 2 etapas, foi uma de 600, uma de 300, e essa etapa da agora, e quem é que está cadastrar, quem é que está dentro do auxílio emergencial? A população tem grande dúvida em relação a isso. Muita gente entra em contato conosco aqui para saber, olha, eu estou no auxílio emergencial, como é que eu faço para saber? Eu posso ter direito? Como é que funciona essa situação do atual auxílio emergencial que começou ontem o depósito nas contas dos correntistas? O auxílio emergencial concluiu, o último pagamento dele foi em dezembro do ano passado, que chegou a cerca de 55 milhões de pessoas. Foi no valor de R$300. E já o auxílio emergencial 2021, esse que teve início ontem, o pagamento, ele será no valor de R$250, e será por 4 meses. No ano passado, o auxílio emergencial perdurou por 9 meses, até dezembro do ano passado. E agora começa em abril
e vai até o mês de julho. Serão 4 parcelas do auxílio emergencial, no valor de R$250, com 2 exceções. Família cadastrada uma pessoa só recebe 150. E as mulheres chefes de família receberão 375. Quem recebe auxílio emergencial? Todos aqueles que estavam cadastrados até dezembro do ano passado. Lembrando que foram processados mais de 150 milhões de CPFs de pessoas que enviaram seus dados para cadastramento, excluindo-se aqueles que foram identificados que não eram público-alvo do auxílio emergencial. Aquelas pessoas que, de fato, através do cruzamento de informação, se verificou um patrimônio elevado ou outras fontes de receita, uma situação que não apresentasse, de fato, a vulnerabilidade social. Então, isso vai gerar um universo de aproximadamente 40 milhões de famílias em todo o Brasil. Então, esses são os beneficiários do auxílio emergencial. Uma outra pergunta que sempre fazem: é preciso ir à agência da Caixa? Não é preciso ir à agência da Caixa. O pagamento se dá através do aplicativo, da conta digital. O Caixa Tem, que não é surpresa para quem recebeu já o auxílio emergencial, uma vez que no ano passado todos se cadastraram e receberam o crédito dos recursos através do aplicativo do Caixa Tem. Então só é preciso atualizar o aplicativo do Caixa Tem e receber o valor do auxílio emergencial. Quem tiver dúvida se está no auxílio, se está cadastrado nessa parcela do auxílio, ou até se quiser fazer alguma contestação, esclarecer alguma informação acerca disso, basta ir no site do Ministério da Cidadania, cujo endereço é cidadania.gov.br/auxílio. Repito, cidadania.gov.br/auxílio. E lá a pessoa vai verificar, coloca lá o seu nome, nome da mãe, data de nascimento, e lá verifica o status, se está apto a receber o auxílio emergencial. Mas a grande parte das pessoas que receberam o auxílio em dezembro do ano passado estarão aptas sim a receber o auxílio em 2021 em 4 parcelas, Eduardo. É uma pergunta que a população sempre chega para a gente, ministro, que é em relação a quem eventualmente perdeu o emprego ano passado, estava recebendo salário, não teve direito ao auxílio porque estava empregado, mas por conta da crise do coronavírus veio a ficar desempregado e já recebeu todo o seu seguro-desemprego. Essa pessoa teria direito ao auxílio e como ela faz para poder solicitar esse direito? É uma situação nova, ela estava fora da possibilidade do auxílio. Olha, quem perdeu o emprego deve estar no seguro-desemprego nesse momento. Se perdeu o emprego antes, e já terminou o período do seguro-desemprego e ela se cadastrou, então será reavaliada. Se ela não estiver já automaticamente no auxílio, ela pode mandar notificação através do site do Ministério, e nós vamos processar, pois se ele estiver descoberto, ou seja, tiver sido desempregado em tempo hábil, tiver se cadastrado, tiver entre esses mais da metade da população que se cadastrou no ano passado, 150 milhões de CPFs, e não tiver mais recebendo o auxílio, o seguro-desemprego, e cumprir, obviamente, não é apenas uma regra financeira, é uma regra também social. Então, ela cumprindo esses parâmetros e mostrando que é, de fato, essa família público-alvo do auxílio, a família que deve ser destinatária do auxílio emergencial, ela poderá ser incluída no auxílio desse ano. Ministro, ainda sobre auxílio emergencial, a gente vai agora ouvir a pergunta do nosso colega Hudson Moura, da Costa Sul FM, lá de Canavieiras, tá certo? Vamos rodar a pergunta aqui, ministro. Bom dia, ministro João Roma. Bom dia, colegas da Rede Baiana de Rádio. Aqui quem fala é Hudson Moura, da Rádio Costa Sul FM, da cidade de Canavieiras, no sul da Bahia. Ministro, a minha pergunta é com relação ao auxílio emergencial. Muitos contribuintes estão confusos com a principal novidade da declaração do Imposto de Renda de 2021, que é justamente a necessidade de declarar
o recebimento do auxílio emergencial e a possibilidade de ter que devolver os valores recebidos. Sabemos que, infelizmente, existem pessoas de má fé que receberam esse benefício irregularmente. Existe alguma possibilidade dessa pessoa devolver o dinheiro aos cofres da União? Como é que se efetua essa devolução? E a outra pergunta é, mesmo com a devolução, haverá algum tipo de penalidade para quem recebeu esse dinheiro indevidamente? Agradeço os esclarecimentos, ministro. Excelente pergunta, Hudson. De fato, várias pessoas, né, que não faziam parte desse público-alvo, né, repito, quem são eles? Brasileiros em situação de vulnerabilidade, né, a parcela mais pobre, né, da nossa população, que precisa sim receber o auxílio emergencial. Mas no ano passado não se tinha todos esses dados disponíveis, portanto o governo, né, precisava realizar o pagamento, pois a população estava numa situação, né, de muita dificuldade. Então algumas pessoas cujo governo não tinha as informações devidas, né, chegaram a receber indevidamente auxílio emergencial. Nesse caso, que muitas pessoas já devolveram o recurso, né, aquelas que identificavam, né, que não faziam parte desse grupo específico, na faixa de renda e de vulnerabilidade social, então se devolvia o recurso. Aqueles que não devolveram, naturalmente, a exemplo do que você citou, na declaração da Receita Federal esse ano, já quando se coloca isso, a pessoa já recebe de imediato um boleto de recolhimento, né, uma guia de recolhimento, onde a pessoa faz o pagamento para devolver, né, o auxílio emergencial, uma vez que foi um pagamento indevido. Esses recursos são recursos públicos federais, que servem à destinação, certo, que é justamente chegar ao brasileiro mais necessitado. Então, no caso, uma pessoa que tem um patrimônio abastado, que tem outra fonte de renda, recebeu indevidamente esse recurso, certo, ela precisa fazer a devolução desses recursos. Isso foi um quesito, Hudson. O outro, né, foi também as fraudes que ocorreram. Então, quadrilhas especializadas, inclusive, né, utilizaram, né, de má fé, né, e de tecnologia para, inclusive, roubar dados, né, desses cidadãos e receber esses recursos também, né, de forma criminosa. A esses, a Polícia Federal está atuando, já ocorreram várias operações em vários estados do Brasil, e o tratamento é severo, uma vez que é crime federal, são recursos públicos federais, e ela está não só lesando o erário público, como também prejudicando milhões de brasileiros, que para os quais esse recurso auxílio emergencial faz toda a diferença no enfrentamento da pandemia, nesse momento onde muita gente está sofrendo, já faltando comida em casa, né, passando necessidade. Então é inadmissível que essas quadrilhas especializadas estejam atuando, né, para prejudicar essas famílias. Então a Polícia Federal está atuando, né, seriamente para recuperar esses recursos. No ano passado, né, uma vez devolvendo os recursos, não há penalidade, né. Para essa nova etapa do auxílio emergencial, né, nós estamos estipulando prazo, inclusive, para aqueles que, se receberem recursos indevidamente, né, ele num prazo específico, ele devolva, né, o recurso do auxílio emergencial. Mas para essa nova parcela, essa nova rodada de pagamento do auxílio, o cruzamento de dados já foi muito abrangente. Foram mais de 200 bases de dados que nós conseguimos fazer o processamento e o cruzamento de informações. Então, acredito que a possibilidade, até a quantidade de pagamentos indevidos será muito restrita nessa nova rodada do auxílio emergencial. Ministro, ainda para poder fecharmos auxílio emergencial e mudarmos, o Ministério da Cidadania tem várias pastas. A gente está vivendo uma situação onde na ponta aqui a população está vendo um aumento muito expressivo, tanto no preço de alimentos quanto no preço de insumos, como gás de cozinha, por exemplo. Ainda ontem a gente deu a notícia de um aumento de 39% no gás natural. Como é que o Ministério da Cidadania e o governo vê essa nova rodada de auxílio nesse momento onde a alta de preços dificulta até que esse benefício tenha mais impacto na vida do cidadão? Como é que você, junto com o presidente, vai olhar esse cenário até na tentativa de reduzir o preço na ponta, né? Porque aqui a inflação para o alimento está muito grande. Olha, o auxílio emergencial é uma ferramenta do Estado brasileiro, né? É um alento para grande parte da população para superar esse momento de muita dificuldade.
nós, além do auxílio emergencial, temos vários outros programas sociais. O próprio Bolsa Família é um exemplo disso. O Bolsa Família, para você ter uma noção, atinge 14 milhões e 500 mil brasileiros. Já o auxílio emergencial vai atingir cerca aí de 40 milhões de famílias. Então, o auxílio emergencial é uma extensão maior, de uma proteção social para diminuir o sofrimento dessas pessoas, atenuar esse momento de dificuldade que se atravessa na pandemia. A pandemia é uma crise global, abrange o mundo inteiro, é um desafio inclusive onde coloca à prova a solidariedade das pessoas, e muitos exemplos positivos estão sendo observados, exemplos como, por exemplo, do Pátria Voluntária, carreado pela primeira-dama Michele Bolsonaro, que tem se mobilizado para conseguir cestas básicas, alimentos para muitas cidades que estão realmente em situação de calamidade, como é o caso da cidade de Aparecida do Norte, cidade da padroeira do Brasil, que viveu uma situação de total calamidade, as pessoas realmente já numa situação desesperadora de fome. Então, são muitas ações que nós temos que buscar, agregar nessa caminhada para que justamente a nossa população consiga atravessar esse momento de dificuldade. E um ponto específico para isso é justamente a alta de preços, feita naturalmente pelo processo que se desencadeia, pela procura das pessoas, e outras questões estruturais, como é o caso do preço do gás e o preço dos alimentos. Então, nós estamos buscando justamente alternativas, junto às áreas afetas em relação a isso, para que cada vez mais a gente consiga estar mais perto da população. O auxílio emergencial, que agora tem um valor de R$250, chegou esse valor através de uma aprovação do Congresso Nacional de uma PEC emergencial que viabilizou créditos extras para a União, certo? Além do orçamento, no valor de R$44 bilhões. Então, são valores expressivos e tem que ter muita responsabilidade em relação a esses valores, porque estamos em pleno enfrentamento de um momento de crise econômica, de um momento onde muitos pais e mães de família muitas vezes encontram-se em casa, em situação de dificuldade, sem poder correr atrás do sustento de suas famílias. Então, é muito importante. O governo federal está fazendo sua parte, viabilizando o auxílio emergencial para todos esses brasileiros, chegando junto daqueles mais pobres, mas é muito importante que haja todo um discernimento, toda uma cooperação entre os demais órgãos do Estado, como governadores e prefeitos, para que a gente consiga cada vez mais avançar e minimizar o sofrimento do nosso povo. Braga, ministro, tem uma pergunta para você. Vamos lá, J. Braga. Ministro, muito bom dia, aqui J. Braga. A pergunta que eu faço nesse momento é como o Ministério da Cidadania e também o governo vai lidar exatamente com as cobranças daquele que dessa vez não foram contemplados com o auxílio e também com a contestação sobre o valor pago nessa nova etapa. Olha, Jota, o valor é uma definição do Congresso Nacional junto com o governo federal. É um valor do Estado brasileiro, o que se consegue fazer nesse momento. Não é tão simples, chegar em valores mais expressivos, tanto que você lembra que o último pagamento em dezembro do ano passado foi o valor de R$300 e agora o valor será de R$250. E o que é que ocorre com isso? Para definir os valores, precisa da criação de novos tetos de gasto, precisa limites extras de orçamentários, como foi esse liberado de 44 bilhões, e em cima desse orçamento é que o governo consegue planilhar o valor pago às pessoas. Então, é um valor que eu tenho certeza fará diferença para essas famílias que estão em situação de muito sofrimento. Tem gente que está sem nada em casa, então R$250 será sem dúvida um alento para essas famílias que estão passando muita necessidade, e nós estamos justamente buscando a interação com vários outros programas sociais e buscando a cooperação com todos os órgãos governamentais para que a gente consiga, sim, enquanto nação, superar essa dificuldade da pandemia. Tá aí então, a entrevista conduzida